Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Marcos Loreto, diretor médico da UMINT. Nós vamos ter uma conversa agora com o Dr. Cristóvão Mangueira. O Dr. Cristóvão é colega médico também. Ele é o diretor técnico da parte do Departamento de Patologia Clínica do Hospital Israelita Albert Einstein. A nossa ideia de convidar um médico e que trabalha diretamente no Departamento de Patologia Clínica é conversar um pouquinho sobre os testes que nós temos hoje disponíveis para o diagnóstico da Covid-19, do coronavírus, tá? Então, eu gostaria de começar perguntando para o Dr. Cristóvão, quais são os testes hoje que nós temos à disposição para o diagnóstico da doença da Covid-19? Hoje nós temos basicamente dois tipos de testes. O primeiro tipo é o teste molecular, né, que é o popular PCR ou RT-PCR. Esse tipo de teste, ele detecta o quê? Ele procura pelo antígeno viral na amostra do paciente. Então, é o teste mais indicado para o diagnóstico de doença aguda, de fase aguda, pessoas com sintomas. O segundo tipo de teste são os testes sorológicos, né? Que detectam anticorpos contra o vírus. Então, depois de um certo tempo de ocorrida a infecção, o sistema imune do indivíduo começa a funcionar, produzir anticorpos para eliminar esse vírus do organismo, e esses testes detectam exatamente esses anticorpos contra o vírus. Então, por conceito, o teste sorológico ele é um teste de indicação mais tardia no curso da doença. Ele está indicado em pacientes que já tiveram contato com o vírus, já estão em fase de convalescência ou já estão curados da doença aguda, e você quer saber se eles desenvolveram imunidade contra o vírus ou não. Então, Perfeito. Perfeito, Cristóvão. Só para a gente entender um pouco melhor. Qual seria a fase aguda da doença? De quanto em quanto tempo, mais ou menos, o ideal seria fazer o PCR? E a partir de quando o ideal seria a gente partir para um teste sorológico, por exemplo? O PCR, ele está indicado desde o primeiro dia de início dos sintomas até mais ou menos até o final, na verdade, né? Até o final da doença, né? Da fase de doença mesmo. Já o teste sorológico, não. O teste sorológico ele é formalmente indicado após o 14º dia do início dos sintomas. Tá? Antes disso, ele pode dar positivo? Pode. Ele pode começar a positivar lá para o 7º, 8º, 9º dia de doença. Mas a maior sensibilidade do teste sorológico ela ocorre a partir do 14º dia da doença. Perfeito. Quando a gente fala em teste sorológico, Cristóvão, nós estamos falando daquele exame de sangue que a gente faz, ou é o teste rápido? Qual que é a diferença entre um e outro, para a gente entender um pouco melhor? Então, o teste sorológico, por sua vez, ele pode ser de dois tipos, ou o teste rápido, ou a sorologia convencional, realizada por método de ELISA, ou quimiluminescência, ou outro método imunológico, num laboratório central. Do ponto de vista clínico, tanto o teste rápido quanto a sorologia convencional têm exatamente a mesma indicação clínica. Né? O que a pergunta a ser respondida esse paciente já teve contato com o vírus do corona ou não, né? Com o coronavírus ou não. Do ponto de vista metodológico, são métodos bastante diferentes, né? Ambos são imunológicos, mas o teste rápido libera um resultado no ponto de cuidado, né, um teste point of care, para a liberação de resultado em 15, 20 minutos no máximo. No teste sorológico, você colhe uma amostra de sangue, leva para um laboratório central e faz essa sorologia no laboratório central. Essa é a única diferença entre um teste e outro. Os testes sorológicos convencionais são máquinas mais robustas, mais estáveis, então, teoricamente, teria uma performance analítica um pouco melhor, mas isso a gente não está observando ainda na prática. Perfeito. A gente tem visto uma leva grande de testes rápidos chegando aí no mercado. Existe já um teste que é considerado o melhor ou ainda tem muita dúvida em relação a esses testes rápidos? Seria melhor a gente esperar um pouco? Qual que seria uma posição melhor para a gente considerar a esse respeito? Não tem, né? A gente tem hoje mapeado no mundo, tem mais de 60 marcas diferentes de testes rápidos para coronavírus. Tá. Quase todas essas marcas já foram testadas por organismos internacionais, como o FDA, por exemplo,
E a conclusão dessas instituições que testaram mais de um fabricante de teste rápido é que nenhum tem uma performance adequada. São todos limitados do ponto de vista de sensibilidade e até de especificidade também, né? Então, hoje existe só uma marca que foi avaliada e aprovada pelo FDA americano, né? E as outras, eles falam que testaram mais de 2 dúzias de outras marcas e que não aprovaram. Mas mesmo a marca aprovada tem limitações de sensibilidade e especificidade, e isso está claro no relatório de aprovação deles. Então, assim, de fato, nós ainda estamos num cenário em que os testes sorológicos, de maneira geral, sejam eles rápidos ou não, eles são pouco confiáveis ainda. Tá. Então, basicamente, saído da fase aguda, que o ideal seria fazer o PCR para identificar o antígeno do vírus, a gente parte para o teste sorológico, ok? Exatamente. E esse teste sorológico, ele tem uma sensibilidade melhor a partir de 14 dias, mais ou menos, do início do start dos sintomas, tá? Isso. E do ponto de vista prático, os testes sorológicos que nós temos à disposição hoje, tanto os de sangue em laboratório central, quanto os rápidos, eles têm mais ou menos comparativamente a mesma eficácia. O problema é que hoje as empresas que importam ou que fazem os testes rápidos, muitos foram testados e não tiveram a mesma performance que a gente identifica nos outros testes. Por esse motivo que a gente hoje tem dado mais preferência a fazer os testes sorológicos colhidos na amostra de sangue, que vão ser processados no laboratório, do que já ficar utilizando de cara esses testes rápidos, né, que podem causar algum tipo de falso negativo, por exemplo. Essa que seria a maior questão, né? É a questão da pessoa já estar imunizada, mas pelo teste não aparecer esse resultado positivo. Seria isso? Exatamente, O grande problema do teste rápido sorológico é exatamente o problema do alto número de casos de falsos negativos, né? Tá. Então, assim, a sensibilidade desses testes é muito baixa ainda. A gente tem que lembrar que a doença é muito nova, né? Então, ela começou a ser um problema de saúde pública em dezembro do ano passado, na China, né? Então, a gente tem aí 3 meses e meio de doença somente. E isso não é um tempo suficiente para que você desenvolva ferramentas diagnósticas eficientes para um vírus tão novo. É por Entendi. isso que os testes têm uma performance tão ruim ainda, né? Tá. Então, para evitar essa limitação de falso negatividade muito alta, o ideal é, na fase aguda, usar somente os testes moleculares. Perfeito. E os testes sorológicos para inquérito epidemiológico ou, como está se advogando, no caso da IgG, né? Uma vez uma IgG positiva, você está mais inclinado a reintegrar socialmente aquele indivíduo. Perfeito. E tirá-lo do confinamento. Perfeito. E só mais uma pergunta que é muito frequente a gente receber dos nossos parceiros, dos RHs, etc. Ao passar do tempo, esses anticorpos eles vão aumentando na circulação, é isso? Então, quanto mais tardiamente esses testes foram feitos, maior será a positividade, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Como que é essa questão da positividade do teste sorológico no decorrer do tempo? Ela vai melhorando porque a carga de anticorpo aumenta, tá? Ou isso interfere? Essa resposta ela é complexa, porque esse vírus ele tem uma imunologia muito atípica em relação ao que a gente está acostumado com outros vírus respiratórios. Então, assim, nem todos os pacientes fazem uma resposta imunológica exuberante a ponto da gente ver essa curva de crescimento clássica de IgM, depois IgG, e IgG aumentando com o tempo, né? Você tem encontrado muitos pacientes que não fazem IgM, por exemplo, ou fazem uma IgM muito baixa e muito fugaz, ou mesmo nunca positiva um teste de IgM, e já soroconvertem direto para IgG, né? E alguns pacientes também não têm títulos de IgG muito altos também, eles demoram para soroconverter, e quando soroconverte,
A gente não sabe ainda, porque a gente não tem ainda tempo de segmento para saber se esses títulos vão se manter por muito tempo ou não. Tá? Então, assim, daqui a 6 meses, talvez seja melhor para responder essa pergunta, porque a gente já vai ter pacientes com mais tempo de segmento e saber como se comporta a CIgG. Mas ainda hoje nós não conseguimos dar essa resposta. Quando a gente fala IgM, são os anticorpos da fase aguda da doença, e o IgG são os marcadores já da fase crônica, né? Quando a pessoa já adquiriu a imunidade. Exatamente. Só para ficar claro, porque às vezes as pessoas ficam um pouquinho em dúvida o que é o IgM, o IgG. E o IgA? O que seria o IgA nessa história? IgG, IgM, IgA? O IgA é a imunoglobulina A, né, que é uma outra classe de anticorpo de imunoglobulina. Por experiência prévia com outros vírus respiratórios, em algumas infecções por influenza, por exemplo, anticorpos IgA têm uma correlação melhor com fase aguda do que anticorpos IgM. Então, se extrapolando esse conhecimento que a gente já tem para outros patógenos respiratórios, se pensou em usar anticorpos IgA contra o Covid-19 como uma ferramenta para aumentar a sensibilidade do teste sorológico. Então, se você dosar IgG, IgM e IgA, você teria uma sensibilidade maior para a fase aguda do que só dosando IgM, né? Essa é a lógica por trás dos anticorpos IgA. Tem pouquíssimos testes de IgA disponíveis, então a gente não tem ainda muita experiência com isso. Nós estamos fazendo o teste de IgA lá no laboratório e testando ele em alguns casos agudos, para ver se de fato essa maior sensibilidade em relação ao IgM na fase aguda se comprova ou não. Então, gostaria de agradecer imensamente o apoio do Dr. Cristóvão, do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui ao MINT. É muito importante a gente estar o tempo todo, nós médicos, discutindo esse assunto. Nós mesmos estamos estudando e aprendendo juntos, né? Então, compartilhar essas informações e a gente ter a possibilidade de discutir na ponta com os colegas é de fundamental importância nesse momento para que a gente ajude, né, na tomada de decisão e que a gente use o recurso de maneira adequada, né? Que a gente faça os exames na hora certa, com o recurso correto e sabendo que o resultado ele tem a sensibilidade, a especificidade que a gente espera para não ter falsos diagnósticos ou falsas interpretações. Então, muito obrigado, doutor Cristóvão. Tá? Espero que a gente possa, em outras lives, esclarecer novamente qualquer dúvida que eventualmente surgir aqui com o nosso time. E muito obrigado aí pela parceria e pelo apoio. Muito obrigado. Eu que agradeço.